Prepare-se para uma experiência arrepiante. No silêncio da noite, num pequeno povoado, quando quase todos dormiam, algo sinistro aconteceu num pequeno cemitério local. Espíritos inquietos, vagando pelos túmulos, chamam os que passam pela estrada deserta. Você ousaria aceitar aquele chamado fantasmagórico? Cuidado, os fantasmas estão à espreita esperando a oportunidade para lhe surpreender a qualquer momento. Olá, estou aqui com o professor Marconi Carvalho, professor fantástico. Ele é formado em letras, é um poliglota, em pedagogia. Ele é aposentado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, também aposentado pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia. E agora está fazendo um curso de Direito e está se destacando como o melhor aluno da academia. E não tenho dúvida que será um grande operador do direito. Bondade sua. E o professor Marconi, inclusive, aqui na cidade tem um bairro com o nome dele, porque é um bairro particular. O pai da ex-esposa dele, por gostar muito do professor Marconi, criou o bairro mais popular da cidade com o nome Professor Marconi Carvalho. Bom, olá, professor Marconi, como é que está você, meu irmão? Não vá aqui levar a vida, não é? Como pedir a Deus, como diz dito popular. Né? Professor, a sua mãe, numa conversa aqui informal, era costureira, morava em Salvador, num lugar tranquilo, como é que era? E lá você viu uma aparição. Sua mãe fazia o quê? Como é que é? Conta ali pra gente. Minha mãe costurava para ganho, né? Lógico. Então, nós tínhamos 8 irmãos, a casa era de adobão. Para quem não conhece adobão, é aquele tijolo de barro bem grande. E eu, na idade assim de 10, 11 anos, nessa faixa, me lembro muito bem, estava sentado na janela, na soleira da janela, minha mãe costurando dentro do quarto. E... Isso de manhã, de tarde ou de noite? Pela manhã. Pela manhã, certo. E... Tudo claro. Tudo claro, entendeu? E apareceu em um terreno ao lado, bem em frente, uns 4 ou 5 metros, né, uma entidade que não pisava no chão, não chegava a tocar no chão, brilhando bastante, brilhante, sorrindo, e a cabeça tinha um cone e tinha saindo uma arte assim, entendeu? Um chapéu em forma de cone. E eu querendo gritar, disse: "Oi, minha mãe, olha ali, tem uma pessoa ali." Aí minha mãe disse: "Ô, menino, deixa de história, menina." Entendeu? E ele fazia o quê? Fazia careta? O que não, ele ficava em pé, só fazia sorria bastante. Sorria bastante. Sorria sem fazer movimento, sem dar gargalhada alta, audível, ou o semblante era bastante sorridente? O que ficou gravado em minha mente é que o semblante, né, brilhava bastante, né? Deveria ser uma entidade de luz, porque brilhava bastante, e o pé, eu me lembro bem que ele não tocava no chão, né? Ele ficava flutuando, entendeu? Mas no mesmo lugar, e sorrindo bastante. Usava alguma roupa específica? Eu usava um roupão, assim, uma roupa única, como se fosse uma túnica, assim, né? E a altura não era muito, deveria ter mais ou menos, assim, 1,20 m, 1,30 m, mais ou menos, chutando, né? Entendeu? E era homem, mulher ou era sexual? A aparência, assim, mais masculina, né? Mas, para definir, deveria se olhar bem, entendeu? Por causa de que ele também tinha muita luz, assim. Mas mesmo em pleno dia você via neste ser muita luz. Muita luz. Você se assustou com ele? Ficou gravado até hoje em minha mente, nunca mais saiu esse fato de minha mente, né? Entendeu? Essa história às vezes eu conto, as pessoas às vezes escutam, mas depois
esquece, não... Ou às vezes leva na gozação, não leva a sério, não acredita, né? Tá. Mas ele demorou muito tempo e depois sumiu. Sumiu, depois nunca mais apareceu. Nunca mais apareceu. Sua mãe saiu da máquina de costura para observar na janela? Não, quando eu chamei ela várias vezes, ela me reclamou, censurou o que eu estava fazendo, entendeu? Mas, saindo desse ser que teve contato com você, um ser icônico, professor, você chegou a ter algum sonho, algo parecido que aconteceu? Teve algum sonho na sua infância, adolescência ou na vida adulta? Olha, de sonho, eu tive um sonho com um antepassado. Esse sonho, eu me lembro até hoje, eu estava num julgamento, sendo julgado, né? E tinha um tabrado assim, um pouquinho alto, que a gente subia uma escada, me lembro, pelo lado direito. Subia na escada e eu estava sendo julgado, entendeu? E eu acordei bastante apreensivo. Eu tive esse sonho 3 vezes. Sendo julgado por quem? Ah, sim, tinha esse antepassado que era um tio meu, né? E tinha a banca do julgado, né? E eu estava sendo julgado de alguma coisa que eu não me lembro, mas era um julgamento. Você era o réu? Eu era o réu. E seu tio estava vivo nessa época? Não, ele estava já no mundo espiritual, ele estava morto. Você conheceu o seu tio em vida? Conheci o tio. E ele estava nesse julgamento, sendo um dos julgadores? Os jogadores. Julgadores. Você era criança, adolescente ou jovem? Ah, não, isso aí tem uma faixa de 10 anos atrás, é uma coisa recente. Recente, né? Muito bem. E aí você foi para aquele local, ser julgado perante aquele tribunal do júri, por exemplo, e aí terminou em quê? Bom, terminei e passou 3 dias. Depois, no 3º dia, aconteceu um acidente comigo terrível. Você teve esse sonho 3 vezes consecutivas? Repetido. E aí, no 3º dia depois, eu caí em um rio com um caminhão, um acidente grande, entendeu? E depois eu relacionei esse sonho com esse acidente de caminhão, entendeu? Mas eu que estava dirigindo, não, era outra pessoa da zona rural. O caminhão caiu no rio? Caiu no rio, embocou, entendeu? O rio era um pouco profundo, entendeu? Mas graças a Deus deu para a gente se salvar. Você atribui este julgamento, esse sonho repetido 3 vezes, né, que você estava sendo julgado, atribui como se fosse um aviso para que ia acontecer? Eu ia falar, como se fosse assim, um aviso, né? Porque era um antepassado, né? O tio, que era irmão de meu pai, né? Que era uma pessoa ligada, né, ao antepassado, e avisou 3 vezes, né? Entendeu? Nesse sentido, o julgamento no julgamento é alguma coisa que eu estava fazendo de errado, né? Entendeu? E você acha que estava fazendo algo de errado? Que você é uma pessoa que não faz nada de errado. Mas a gente sempre está, né? Fazendo alguma coisa que vai de encontro a alguém, entendeu? E a gente não é perfeito, né? Nessa época você trabalhava no Tribunal de Justiça? Nessa época eu trabalhava no Tribunal de Justiça, ainda lecionava, dava aula ao mesmo tempo à noite. E também tem outro lance da Sim, escola. se você dava aula. Sim. Já aconteceu alguma vez você estar dando aula e ocorrer algo insólito, inusitado? Olha, eu morava no município de Valença e dava aula em um distrito. Você morava na sede? Na sede. Dava aula no distrito. Que distrito era? Chamado Bonfim. Bonfim. Pessoal, gente boa, tudo. E só que tinha a escola, né? A escola, e até a 8ª série, né? E de outra escola... Pela manhã, pela tarde ou pela noite? Sempre pela noite. Porque de manhã e de tarde eu estava no fórum. E tinha um cemitério perto da escola. Colado na escola. Colado na escola, que era um cemitério, né? Então, só tinha alunos bons aí, porque tinham medo dos fantasmas que estavam lá dentro, né? Aí um belo dia eu estava dando aula, já era 10 e pouca da noite, aquele silêncio. Dando aula para uma classe. Uma classe, porque a escola estava cheia de alunos. Cheia de alunos. A sala estava cheia. Estava cheia. E tinha outras salas também. E tinha aquele
aquele silêncio sepulcral, né? Tudo quieto, né? Se ele largasse uma lata no meio assim da cidade, acordava a cidade toda, né? A sede, né? O distrito, O né? distrito. E depois de 10 horas, 10 e pouca da noite, a gente começou a ouvir gritos. Aqueles gritos enormes, pensando que a gente pensou que era assalto, alguma coisa, Era grito de homem, de mulher ou de criança? de homem. Mas o grito era como assim? Você se lembra como era o som? O grito de terror, a pessoa gritando, entendeu? Aterrorizado. Aterrorizado, gritando. Aí, engraçado, tudo parou e tudo foi atrás desse rapaz. Tudo parou o quê? As aulas. As aulas foram suspensas, todo mundo correu. Correu para ver o que era. O que era? Saiu gente que estava bebendo em bar na hora, e saiu gente que estava na escola, tinha gente que estava fazendo negócio serviço mais. Eu que num lugar desse 10 horas é praticamente parado, né? E aí eu soube no outro dia. Sim, mas vocês correram, foram ao encontro do cara que Do cara que estava gritando. E aí encontrou ele? Encontramos, ele estava fora de si, entendeu? Transtornado, entendeu? Aí começaram a perguntar, os detetives da hora, né? Certo. Ele disse que tinha uma pessoa sentada num túmulo e disse: vem cá. Aí ele parou, ele botou a cara, quando ele era acostumado a passar ali direto. Nunca viu isso, né? Nunca viu isso. Aí quando ele encarou, pronto, eu disse, ele arrepiou o cabelo. e depois desse fato ele ficou meio com problemas, entendeu? Ficou, como se diz na roça, ficou meio aluado. Aluado, depois desse fato. Meio aluado. Agora o fato é verídico. E o fantasma sentado no túmulo. Dizendo, vem cá. Chamei assim. Se ele fosse, morreria. Eu não vou citar o nome dele aqui porque, né, não tenho autorização. Mas ele fazia o quê lá? Qual era a atividade dele? Ele era pintor, Pintor de quê? de carro. Pintava Kombi, essas coisas na época, né? Que tinha muito, e logo na entrada da sede do distrito, ele trabalhava com isso, pintura, e um excelente funcionário, um excelente profissional. Excelente profissional. Mas provavelmente ele perdeu o pintor. E outros casos, você entendeu? Agora, só que a ciência hoje, entendeu? A ciência hoje não investiga, não estuda, porque o espírito ninguém vê, né? É uma coisa etérea. É porque tem um certo preconceito, né? Porque tudo tem que ser provado, né? Provado matematicamente. E a vida não pode ser provada matematicamente, não é? Não pode. Né? É impossível. As obras de Deus são infinitas. Como é que você vai provar um caso desse, né? E outros tantos. Esse aí do cemitério foi incrível. Agora, você acha que este cidadão que você está omitindo o nome com muita razão, você chegou a conversar com ele, professor? Eu conversei, ele depois desse fato, passou alguns meses, assim, alguns meses, ele abandonou o local, não quis mais saber. Abandonou o distrito? O distrito, deixou o material, fechou a oficina dele, entendeu? E aí foi morar em outro local, em Valença. Né? Valença. Deve ter ido para Guaibim. Foi Guaibim, foi. Foi para Guaibim, porque lá da praia tem cemitério muito... Porque ele tinha parente lá, ele tinha uns parentes lá, e aí ele ficou morando lá. Mas ele ficou meio assim, né? Professor Marconi, o senhor pode descrever geograficamente como é que ficava esse cemitério? Ficava colado com a escola, a oficina deste pintor de automóveis, automotivo, ficava onde? E a altura do muro, porque para ele passar e olhar, não sei se era baixo, o muro se era alto, ou se ele, não sei, como me descreva para a gente, como é que ele ficava numa ladeira, ou fica? Não, logo da entrada era plano, mas a proporção que ia passando pela escola, pelo cemitério, ia subindo, né? Tinha era um pouco íngreme. Bom íngreme. Mas não era muito, não. E a oficina dessa pessoa ficava logo no início do distrito, né? Logo no começo. Aí quando ia subindo, passava com uma padaria que ficava do outro lado da escola, depois vinha a escola na mesma rua, né? Subindo. Depois
o cemitério era colado na escola. Colado? É, colado, o muro era murado. Agora, só que não era aquele muro assim consistente, entendeu? Não tinha portão, não. Não tinha portão, porque dizem que caixão não tem gaveta, né? Mortalha não tem bolso, né? E esse cemitério não tinha porta. Para que porta para o cemitério? Você sabe que a prefeitura não cuida, entendeu? Desses locais, assim, cemitérios, esses lugares, é meio descuidado. Professor Marconi, com sua licença, eu vou contar aqui para você e posso até, quem sabe, não sei se ele topa me dar uma entrevista, mas eu o conheço, é um advogado brilhante, exerce um grande cargo na OAB Bahia. Ele só faz Cooper dentro do cemitério. Inclusive, ele comprou um cemitério na ilha para fazer Cooper. E ele está um pouco retado com o governo, torcendo que a ponte não saia, porque vai duplicar a pista e vai tomar uma parte do cemitério dele, porque quando ele vem veranear, ele precisa fazer as caminhadas dele dentro do cemitério. E um detalhe, ele também é palestrante pela OAB, assim como eu sou, OAB Bahia. E ele, uma certa feita, ele foi dar uma aula, ministrar um curso numa cidade, quando ele foi passando com um motorista da OAB e viu um velório. O povo velando o corpo, ele para! Mandou o carro parar, ele não foi dar a aula e ficou velando o corpo o resto da tarde e à noite até o sepultamento. Ele não pode ver um velório que abandona tudo e vai acompanhar até o sepultamento. E esse detalhe, ele faz caminhadas no cemitério. Isso é real. O cara, ele é muito meu amigo, vou me encontrar com ele, inclusive, amanhã, em Salvador. Professor Marconi, sim, então, como é que ele viu essa pessoa chamando, vem cá, como é que ele viu? Porque o cemitério tinha 2 metros de altura, o muro, 1,5 metro, como é que ele viu? Olha, foi à noite, né? Certo. Então, perto da escola, tinha uma iluminação precária, mas tinha, né? Tinha poste, iluminação pública, né? Lugares assim, espaçados, mas tinha. Então, quando se passava pela escola, se via a escola, quando se passava, via o cemitério, não todo, mas grande parte, né, do cemitério, entendeu? Quando mais, não sei se era noite de lua ou não, às vezes a noite também, né, dá para... Mas ele viu pela porta. Pela porta. Pela porta não, pela entrada que não tinha porta. Porque não tinha porta, ele viu pela entrada na época e tinha uma pessoa chamando ele, entendeu? Sentada num túmulo, né, chamando ele, né? Venha cá, chamando ele, e aí, quando ele encarou... Ele voltou para a oficina ou seguiu para casa? Não, ele perdeu o controle, né? O autocontrole, perdeu, começou a gritar, se desesperar, né? Quem é que não perde o controle? Aí a cidade, o distrito parou tudo, parou escola, parou... Ele estava bebendo, bêbado só ia atrás, gente que estava varrendo, às vezes que varria de noite. Lá. Então, todo mundo foi um carnaval atrás dele, entendeu? Coitado, realmente. Bom, a gente quer que o professor Marconi faça as suas considerações finais. Qual é a sua interpretação sobre esses sonhos, que você teve muitos, mas você pontuou um sonho ancestral, você pontuou este contato com este ser diferente, sorrindo para você, com uma indumentária brilhante e com um chapéu em forma de cone na cabeça, e também com esse caso que você estava dando aula e a aula foi suspensa e todo mundo correu atrás deste homem assombrado por este fantasma o chamando para chegar até ele lá no túmulo. Você atribui a quê esses tipos de contato? Se a gente tivesse um tempo assim mais, não é, avantajado, mas é o seguinte, existe o materialista mesmo, entendeu? Que não acredita, é matéria, só acredita se ver, né? E tem o pessoal também que acredita na espiritualidade, né? O espírito, entendeu? O mundo espiritual que existe. Eu dentro da minha religião, que eu sou da religião messiânica, existe o mundo material e o mundo espiritual, entendeu? Então é uma coisa fabulosa, porque eu vim estudar isso depois de muito tempo, né? Depois, já que eu estava, depois de 40 anos de idade,
que eu vim me dedicar a esse estudo, é uma coisa fantástica. Mas hoje a ciência, ela só se depara com o mundo material. O mundo espiritual está lá, isolado, ainda não foi objeto de estudo. Verdade. Conversei aqui com o professor Marconi Carvalho. Você tem mais formações, outras formações acadêmicas que eu me esqueci de pontuar? Não, eu sou letras de vernáculas, que eu fiz pela Universidade Católica de Salvador. Depois eu fiz pedagogia pela UNEB, campus 15 de Valença. E fiz pós-graduação, não é? E a pós-graduação dentro do ensino, metodologia do ensino superior. E hoje eu estou terminando o curso de Direito, entendeu? E é funcionário aposentado por 2 órgãos do Estado. Um órgão só. Um órgão só. Um só, é o Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. Ok. Professor Marconi, muito obrigado. Que Deus lhe proteja. Beleza.